Então, quais são, nesse cenário, as perspectivas brasileiras em termos de fontes primárias de energia? Então, as nossas perspectivas se baseiam principalmente nas termoelétricas a biomassa vegetal, os biocombustíveis, aqui entenda-se combustíveis automotivos, geração eólica de energia, conversão fotovoltaica e termosolar, usinas hidrelétricas, e eu coloquei aqui nucleares porque esse assunto ele vem e vai conforme agora a gente teve o acidente nuclear no Japão, então há uma nova moratória nuclear, a mesma coisa que aconteceu depois do acidente de Chernobyl. Mas essas são usinas antigas, a fissão nuclear. Existem países investindo muito em fusão nuclear e um reator de fusão, na verdade, o subproduto dele é hélio, que pode até ser respirado. Portanto, ainda eu diria que é uma grande incógnita a longo prazo se as usinas nucleares elas prevalecerão ou não. Olhando essas perspectivas do ponto de vista estratégico para o Brasil, eu diria que essa área de bioenergia, biocombustíveis e biomassa é realmente muito promissora devido a uma incidência de condições simultâneas e que ocorrem praticamente só no Brasil e em todo o planeta. Em primeiro lugar, nós temos uma grande disponibilidade de área para a agricultura. Em segundo lugar, a nossa posição em relação ao Equador faz com que a incidência solar, que no fundo, bioenergia é a captura da energia solar através dos vegetais e outros seres vivos, né? Então nós temos aqui uma grande incidência solar. Também uma grande incidência de chuvas, temperaturas amenas, uma boa tecnologia agrícola, um sistema sociopolítico razoável, né? Então são condições simultâneas que fazem com que o Brasil, nessa área de agroenergia, realmente possa se tornar um dos principais players mundiais. Em termos de espécies, quais as condições de produção de bioenergia no Brasil? Então, algumas espécies a gente já sabe, né? São muito cultivadas. Palha e bagaço de cana-de-açúcar, além do etanol, que já é produzido a partir da sacarose. O eucalipto, uma espécie que se deu muito bem aqui no Brasil. Na verdade, o eucalipto, a safra dele é de 7 anos. Se você comparar uma safra de eucalipto com 7 anos e 7 safras de cana-de-açúcar, o eucalipto é mais produtivo em termos de biomassa. Mas também em outras áreas, o capim-elefante e etc. Quer dizer, isso pode ser adaptado em relação às condições locais de cultivo. Vamos ver então como é que essa questão da área se subdivide. Essa é uma figura muito importante para entender o contexto em que o Brasil se insere. A nossa área total, 851 milhões de hectares. Dessa área, o que é arável, quer dizer, onde se pode plantar ou criar alguma coisa, né, corresponde a 41,6%. Então, o que pode ser cultivado é menos da metade dessa área total. E essa área, né, ela também se subdivide em pastagens, agricultura e uma área disponível, simplesmente não explorada. Pastagens são 172 milhões de hectares, é o maior número aqui desses três. Né? Disponível, 105 milhões de hectares e para a agricultura somente 76. E se você olhar a subdivisão da área que é explorada em termos de agricultura, soja é a principal cultura, soja e milho, 26,6 milhões de hectares, 14 milhões de hectares para o milho, né? Aí várias outras culturas, e a cana ocupando somente 7,8 milhões de hectares, sendo que para a produção exclusiva de etanol só 3,4 milhões de hectares. Aqui tem uma grande reserva de área, não só da área disponível, mas principalmente da área de pastagem. Se você, por exemplo, deslocar esse gado que está aqui com uma baixa ocupação em termos de produtividade por hectare, quer dizer, se você deslocar esses animais para confinamentos, né, onde você tem uma produção de capital por hectare bem mais significativa, então você pode usar essa área para a agricultura sem tocar na área disponível e muito menos sem tocar na área não arável. Então aqui uma foto, né, mostrando os nossos animais confortáveis, mas com uma baixa ocupação por hectare e, obviamente, um confinamento onde essa ocupação é bastante aumentada, e o que não quer dizer que as condições fitossanitárias sejam piores, muito pelo contrário, às vezes elas são muito melhores do que numa pastagem como aquela do slide anterior. Tá?
E vamos falar um pouquinho agora dos consumidores. A gente falou muito das fontes primárias de energia, vamos falar em termos dos consumidores de energia. Tá? Um cenário interessante, projetado até 2100, dividindo naqueles três setores, que seria transportes, que é a curva azul, indústria, a curva vermelha, e edificações em verde. Então, olhando aqui a curva verde, é mais ou menos um terço, um terço, um terço nesses três setores. Porém, a perspectiva até 2100 é que o setor de edificações, a sua demanda por energia diminua bastante devido à incorporação de novas tecnologias, sistemas de iluminação mais eficientes. A gente passou da lâmpada incandescente para a lâmpada fluorescente e agora a gente já está passando para a tecnologia de iluminação por LEDs. A taxa de crescimento do setor industrial deve permanecer praticamente constante até 2100, porém, a taxa de crescimento da demanda do setor de transporte deve crescer bastante. Em algum momento, a gente vai estar consumindo mais energia para o setor de transporte do que na própria indústria. Então, a perspectiva é que a demanda no setor de transportes cresça bastante. Na área de transportes, então, como eu disse, o forte crescimento nas próximas décadas, motivado então pela maior movimentação de pessoas e cargas, e o problema que ele embute é exatamente isso daqui, as tecnologias de propulsão. Pensa sempre em escala. A gente ouve falar que existe motor a tudo, a ar comprimido, carro movido a vento e etc, etc. Mas em termos de escala, eu vou dizer uma coisa para vocês. Não há nada que possa, assim, no horizonte próximo, que possa desbancar os motores de combustão interna, no caso dos automóveis, e os motores a reação nos aviões, certo? Então se prevê que até 2100 haja apenas avanços incrementais nessa área, o que então é uma grande oportunidade para o nosso engenheiro de energia, porque esse, na verdade, vai ser um dos grandes gargalos, né? Movimentação de cargas e pessoas por todo o mundo vai ser a grande problemática dos próximos 100 anos. Em termos de demanda, também é interessante olhar para o setor industrial com relação ao tipo de aplicação e o conhecimento científico-tecnológico que o engenheiro tem que ter para poder engenheirar aquela aplicação. Aqui, então, esse gráfico é bastante interessante porque ele divide por setores da indústria, então, alimentos, celulose e papel, química, petróleo, alumínio, metalurgia, cimento, minerais e manufatura, e em cada um desses setores o tipo de utilização feita da energia. Então, por exemplo, a gente pega aqui no setor de manufatura, né? Então aqui é a divisão. Ele é o terceiro maior demandante de energia, então ele usa pouca energia para operações eletroquímicas. Então, por exemplo, eletroerosão, certo? Usa muita energia no bombeio de líquidos, muita energia em acionamento. Então aqui, acionamento são motores elétricos para movimentação de tornos, centrais de usinagem, assim por diante. Bombeio, o que significa? Bombas centrífugas, compressores e assim por diante. Vai pensando no conhecimento que esse engenheiro tem que ter. Também muita energia na área de aquecimento direto e também energia para a produção de vapor. Esses gráficos coloridos espelham muito a proposta pedagógica do atual curso. Quer dizer, a gente procura formar um engenheiro que vai trabalhar nesse espectro de aplicações. Então, ele conhece de tudo um pouco, não só das fontes primárias, como eu havia dito, mas também das necessidades em termos de conhecimento para as aplicações finais. Tá? E a atuação do engenheiro de máquinas e processos de conversão de energia neste cenário? Tá? O papel desse engenheiro deve ser o de atuar como elemento de ligação entre as necessidades e especificidades do seu objeto de trabalho e as restrições e orientações ditadas pela transposição da matriz energética, normas ambientais e expectativas econômicas, ou seja, esse é o DNA do curso. Eu fiz aquele discurso bonito só para chegar nessa transparência e mostrar que o engenheiro de energia ele vai fazer uma ligação. Então, aqui à esquerda a gente tem as motivações, as suas motivações, que são as exigências do projeto. Ele tem também questões de sustentabilidade, multiobjetivos, porque é ambiental, econômica e social. E a complexidade, né, ou as complexidades do cenário energético.
Então, essas são as suas motivações. Ele tem uma bagagem técnica, principalmente em termos de ciências ambientais, ciências econômicas e as chamadas hard sciences da engenharia, né? E todos esses conhecimentos são articulados pelo engenheiro de energia para as aplicações, para a realização de aplicações bem-sucedidas. Então, a gente pode pensar numa subdivisão em termos de geração, processos de geração de energia e processos de utilização de energia. Com relação à geração, então pense em termos de combustíveis fósseis, energia nuclear, que é aquela questão da moratória, né, se ela vai ou não progredir, e principalmente energia renovável. Energias fósseis porque elas ainda vão durar um bom tempo. Então, se a gente usa energia fóssil, melhor usar com eficiência e, eventualmente, até sequestrar, desenvolver e aplicar tecnologias de sequestro de CO2, o que permitirá, né, usar com mais eficiência, ou pelo menos com menos impacto, essas fontes fósseis. Então, as energias nucleares, fissão e fusão, ele vai ter algum conhecimento ali na sua bagagem técnica, e principalmente energia renovável. Aqui eu listei algumas, solar, eólica e biomassa, mas há uma infinidade. Eu coloquei mais ou menos o que, na minha opinião, seria a grande vocação brasileira. Em termos de utilização de energia, a mesma coisa. As 3 divisões em edificações, transportes e indústrias, e em cada uma delas algumas áreas abordadas por essa engenharia. Obviamente faltam algumas, não dá para listar todas, mas nas edificações, iluminação, climatização e eletrônicos, né? No setor de transportes, principalmente a parte de motores e combustíveis, e o grande gargalo do setor de transportes é a reservação, entre aspas, né, que a gente fala, os reservatórios de energia, e na indústria, aquelas aplicações envolvendo vapor, aquecimento, acionamento e eletroquímica. Então, a grade é estruturada em módulos, conforme as diretrizes de base, né? Então, nós temos um básico que envolve matemática, física, química e biologia. Cada quadradinho desse, na verdade, tem uma série de disciplinas dentro. Depois, um ciclo profissionalizante, focado com focos em termos de mecânica dos solos, mecânica dos fluidos, transferência de calor e massa, termodinâmica clássica e sistemas dinâmicos. E um bloco aqui específico, voltado principalmente, no caso de máquinas e processos de conversão, para o projeto de plantas e processos, máquinas para processamento mecânico, ciclos de conversão de energia, processos bioquímicos, impactos ambientais, gestão, economia e negócios. E também um grupo de disciplinas de caráter geral que são para atender, por exemplo, as diretrizes. Depois a gente vai ver uma lista dessas disciplinas, ok? Então, no bloco de matemática estão listadas aqui, é bastante clássico, eu não vou ficar falando uma por uma, né? Física, química e biologia, então são os demais blocos. No ciclo profissionalizante, mecânica dos fluidos, mecânica dos solos, termodinâmica, transferência de calor e sistemas dinâmicos, com cada um o seu bloquinho de disciplinas, né? E as disciplinas específicas, que aqui, isso aqui funciona mais ou menos como uma árvore mesmo, né? Quer dizer, aqui seria a raiz, aqui o caule e aqui a copa da árvore, né? Então é natural que aqui a coisa se subdivida bastante. Então, por exemplo, no projeto de plantas e processos, a cadeia de disciplinas começa lá atrás, em desenho técnico, mecânico, certo? Processo de fabricação, máquinas de fluxo, máquinas térmicas, etc., e termina no projeto de sistemas de energia e ferramentas computacionais para o projeto de sistemas de energia, certo? Então tem toda uma cadeia de conhecimento. Quer dizer, essa subdivisão ela não é cronológica, né? A linha do tempo não é uma linha aqui da esquerda para a direita, ok? E a mesma coisa em termos de máquinas para processamento mecânico, certo? Ciclos de conversão de energia, processos bioquímicos, impactos ambientais, gestão, economia e negócios, e as disciplinas gerais, né? Desenho, eletricidade e assim por diante. E a parte de realização de estágios, que é obrigatório na engenharia. E é isso daí. Muito obrigado pela sua atenção. Estou à disposição para perguntas.